Bom dia, galera. Hoje a análise vai ser em vídeo. Vamos lá. Estou aqui no gráfico semanal do Bitcoin. A gente pode ver o que? Houve o rompimento desse triângulo de acumulação no semanal, tá? Vai fechar no domingo. Até lá muita coisa pode mudar, mas está extremamente positivo após esse rompimento. Não significa que não possa voltar para retestar a base, inclusive do triângulo. É muito comum que aconteça depois. Só significa que é bullish. Até o momento está positivo. Não vou comentar muito sobre o semanal porque até domingo pode mudar. Vamos para o gráfico diário. Estou enxergando algumas coisas aqui bem interessantes. Primeiro, aqui fica bastante claro o rompimento do triângulo que eu mandei para vocês na época que estava aqui. Eu disse, ó, isso é uma possibilidade que esteja formando um possível triângulo que vai buscar lá em cima depois justamente o que aconteceu. Outra possibilidade que eu falei em algumas lives é que isso daqui seria o spring de uma acumulação Wyckoff e ele está com bastante característica de que isso realmente tenha sido o spring, porque depois do spring vem uma impulsão, ele faz um SOS aqui, um zigue-zague para depois impulsionar para cima. Ainda temos essa possibilidade na mesa, tá? E ele está com uma formação muito parecida com isso. Impulsionou, fez o pivô de alta, impulsionou, está fazendo o SOS para continuar depois. Então, continuo tendo uma visão positiva em relação ao que está acontecendo. Mais uma outra formação que eu estou enxergando no diário, formação de um cup and handle, né? Um padrão xícara. Tá? Então, significa o quê? Caso seja respeitado, caso seja realmente um padrão xícara, a gente pode ter uma impulsão da altura do corpo da xícara aqui, da base da xícara, tá? Após o rompimento realmente aqui da região de resistência, o que impulsionaria o preço do Bitcoin acima dos 114, 115 mil dólares com o tempo. Isso daqui é um movimento que não necessariamente vai acontecer rápido, mas poderia levar o preço do Bitcoin até aqui através dessa impulsão. Mais outra informação que a gente consegue ver aqui. É bastante evidente que existe uma resistência diagonal que está segurando o preço mais ou menos nessa região. A gente pode ver que o preço ele respeita, ele chega aqui nessa região, ele respeita e retrai. A mesma coisa está acontecendo aqui e está deixando bastante liquidez aqui para cima com a formação desses pavios. Também poderia ser um fundo duplo diagonal, que também vai levar o preço do Bitcoin a uma impulsão da altura do fundo, caso seja confirmado, que levaria a mesma conclusão aproximadamente, estou traçando aqui rápido, mas aproximadamente que o padrão xícara a 114 até 115 mil dólares. É a região, tá? Lembre, a gente fala de regiões, não de um valor exato. Então, entre 114, 115, 113, mais ou menos ali seria um possível alvo. Então, eu continuo vendo somente coisas boas. Claro, a gente pode ter correções, mas na minha visão ainda, a não ser que aconteça algo inesperado no mercado, um evento ruim, um cisne negro, não desenrole. Por enquanto, tudo está desenrolando, né? Ontem saiu inclusive a questão da intenção dos Estados Unidos de ter a reserva estratégica de ativos digitais, então está tudo caminhando, tá? A não ser que aconteça algo ruim, eu não vejo mais ele indo abaixo desse fundo aqui, por enquanto, tá? Por enquanto, a não ser que venha, sei lá, uma inflação, alguma coisa que a gente não tenha como presumir, né? Ou prever, vamos dizer assim. Então, olhando para o gráfico, eu estou vendo realmente uma formação bem positiva que pode levar o preço do BTC pelo menos a capturar a sua máxima, como eu já tinha falado para vocês antes, passado 110 mil, e aí pode ser 112, 114, eu não sei exatamente o valor, mas seria mais ou menos isso. Tá? Até a gente pode tentar projetar aqui, mas seria mais ou menos, a intenção é deixar claro que seria acima do topo anterior de 110. Vamos lá, diminuindo um pouco mais o tempo gráfico, temos a formação daquilo que eu falei na última live de um possível padrão diamante, tá? Não vou desenhar perfeito aqui para não ficar muito demorado esse vídeo. E o padrão diamante tem, após o rompimento, como está acontecendo, se confirmado que era um padrão diamante, impulsão do tamanho da largura do diamante. Então a gente poderia ter um ativo sendo impulsionado nesse primeiro momento, na altura aqui do 112. Tá vendo? Todas as figuras gráficas unidas levam mais ou menos a mesma região, tá? E agora, claro, como a gente tem uma formação em andamento, essa formação ela é estruturada pelo smart money para ir gerando liquidez. Então, conforme ele vai se movimentando, vai deixando a liquidez para trás e por isso vem também os pullbacks, né? Vem também as retrações. Então, por exemplo, já temos esses dois grandes pavios aqui no gráfico de 4 horas, que deixaria muita liquidez aqui nessa região. Então, a gente pode ver, por exemplo, Bitcoin subir um pouco, capturar esse topo, voltar para cá,
para poder impulsionar. Seria uma hipótese, tá? Outra hipótese, ele vai direto para o topo. A gente provavelmente está com bastante liquidez aqui, ó, nesse pedaço, entre 106 e 108, porque também a região desses topos aqui, ó, é um possível alvo do Bitcoin imediato, assim. Então, ele provavelmente pode estar indo buscar esse alvo, pode voltar para retestar aqui para impulsionar, tá? E também temos a liquidez lá acima do último topo de 110, né? Então pode ser inclusive que o Bitcoin já iria direto, tá? Já iria direto buscar essa liquidez. Aí sim faz ali um topo, um pouco mais, 112, como eu falei, para fazer uma correção um pouco mais expressiva para poder depois voltar a subir. Então, na minha visão estamos positivos, tá, em relação à formação gráfica do BTC. A gente pode ter uma impulsão para a captura dos 106, 107 mil. Na minha visão, ele vai pegar esses topos aqui, faz sentido essa captura. Podemos ver depois uma correção abaixo desses pavios, talvez pode vir um pouco mais para baixo também. Não sei exatamente qual ponto vai ser da correção, mas seria entre essas duas regiões e depois realmente uma impulsão, tá? Agora, caso ele pegue primeiro o topo lá de cima, vamos imaginar que ele vá direto lá para cima, tá? Ele não respeite aqui o 106, ele já vai, até consolida um pouquinho, mas continua. Eu acredito que aí sim vai ter uma correção um pouquinho maior, não arrebentando o mercado. Por enquanto não vejo isso. De novo, estou fazendo uma análise do hoje, amanhã as coisas podem mudar. Mas aí sim, como ele deu uma impulsão maior, geralmente a correção também pode ser um pouco mais prolongada. Já pegou toda a liquidez, aí vai começar um processo de correção um pouco mais prolongada, pode vir até abaixo dessa região aqui, para depois fazer realmente a sua volta, aqui, mudar a direção, né, e começar a subir, tá bom? Mas de curto prazo, visualizo possíveis alvos acima dessa região, topo, captura desses topos, depois captura do fundo. Pode ser o contrário também, pode acontecer primeiro a captura do fundo, depois do topo, mas pela movimentação nesse momento parece mais provável primeiro essa captura com possível extensão para a captura do último ATH aqui, e aí a partir daqui a gente vê o que ele vai fazer, beleza? Um ótimo dia para vocês.